Capítulo 1. O peso do silêncio. Ano novo já não significava nada para mim. Antes era hora de renovar esperança, vestir branco, brindar. Depois que perdi Renata, virou só mais uma página virando no calendário. Um número trocando de lugar, um ponteiro rodando sozinho. O resto, silêncio. Faziam 5 viradas de ano que eu passava ao volante, rodando de madrugada enquanto o Brasil inteiro se abraçava. Quando os fogos explodiam, eu estava ali, cortando o asfalto, tentando deixar a dor para trás. Nunca conseguia. Meu nome é Bruno Tales, 42 anos, cabelos embranquecendo nas têmporas, mãos calejadas, pele queimada de sol. Caminhoneiro desde os 20. A estrada é minha casa, e meu Scania vermelho, velho e remendado, é a única coisa que ainda me ouve. Conheço cada gemido do motor, cada rangido do painel, cada tremor na subida. Quando piso no acelerador, sei se ele está feliz ou cansado. Talvez porque no fundo somos iguais. No painel, preso com durex gasto, uma foto dobrada de Renata. O sorriso dela sempre me acerta como soco. Enrolado no porta-luvas, uma pulseirinha de miçangas que ela usava. Não consigo jogar fora. Eu digo que guardo por respeito, mas é medo. Medo de esquecê-la. Naquele 31 de dezembro de 2024, eu descia a BR-153, altura de Gurupi, Tocantins. O céu estava carregado de nuvens pesadas, cor de chumbo, anunciando tempestade. O calor sufocante grudava na pele e o cheiro de terra molhada já subia do chão. O vento entrava quente pela janela, trazendo poeira, cigarras e um silêncio grande demais para caber dentro de mim. Ao longe, luzes tremeluzindo num vilarejo começavam a soltar os primeiros fogos de artifício. O som chegava abafado até a cabine, como se o mundo comemorasse dentro de um sonho distante. Só fez doer mais. Eu me lembrei do último ano novo com Renata. Mesa pequena, árvore de plástico, piscando torta. Ela ria por qualquer coisa. Falava sobre filhos, sobre enfeites de vidro que compraríamos no futuro. Promessas pequenas e infinitas. Quando o telefone tocou naquela curva molhada, eu estava a 300 quilômetros de casa, levando cimento para Uberlândia. Não fui rápido o suficiente. A culpa me dirige há 5 anos. Fugir virou hábito. A estrada, o esconderijo. Olhei para o banco do passageiro. Em cima dele, uma garrafa térmica amassada com café morno. Ela comprou quando ainda éramos 2. É meu ritual. Meu jeito torto de ainda ouvir sua voz. Bruno, leva café. Você esquece de se alimentar. O painel fazia companhia como quem respira junto. Não tinha música, não tinha rádio. Só o ronco do motor e o bater do meu coração cansado. 21:55. Silêncio. 22:47. Silêncio. 23:38. Silêncio. E pensamentos perigosos. Quando o relógio se aproximou de 23:59, algo mudou. A chuva finalmente desabou, pesando no vidro, pulverizando o horizonte. A estrada ficou escura e vazia, como se o mundo inteiro tivesse se escondido em outra parte do mapa. Foi aí que vi movimento no acostamento. Primeiro achei que fosse miragem, cansaço, culpa, saudade misturada. Mas quando me aproximei, o farol fez surgir uma figura encharcada, segurando algo junto ao peito. Meu peito gelou. Pisca-alerta ligado, freio rangendo, motor gemendo. O caminhão parou. Por um segundo pensei em seguir. Me viro para a foto de Renata. Não morra sozinho nessa estrada. A voz ecoou lá no fundo da memória. Suspiro fundo. Alcanço a maçaneta para abrir a porta. Mas antes de qualquer palavra minha, 3 batidas fracas ressoam na lataria. Uma voz feminina, trêmula, quase rendida. Pelo amor de Deus, me ajuda. Lá fora, fogos explodem no céu, iluminando a chuva. O ano novo virou no exato segundo em que ela apareceu. E eu só consegui pensar, talvez esse seja meu último silêncio. Continua no capítulo 2. Tentar novamente e continue e alongue o próximo capítulo 2, a desconhecida encharcada. Abri a porta devagar, como se o gesto pudesse quebrar alguma coisa. A chuva entrou de lado, molhando o banco, o painel, meu braço. Não liguei. Lá fora,
Uma mulher tremia tanto que parecia estar se desfazendo. Ela devia ter uns 30 anos, cabelo escuro grudado no rosto, roupas encharcadas coladas no corpo, magra, assustada, e nos braços, enrolado num pano velho que já foi toalha, um bebê, pequeno demais, quieto demais. Meu coração disparou. Sobe, falei sem pensar. Ela hesitou. Os olhos dela procuravam os meus, checando se era seguro. Eu conhecia aquele medo. É o medo de quem já foi machucada antes. Eu não vou te fazer mal, disse, recuando um pouco. Mas vocês vão morrer aí embaixo se ficarem mais tempo. Ela olhou para o bebê, depois para mim e, finalmente, com um suspiro cortado, subiu. O peso dela no degrau fez o caminhão balançar. Entrou devagar, carregando a criança como quem segura a última coisa que sobrou no mundo. Fechei a porta atrás dela e o barulho da chuva ficou mais abafado, mas não menos pesado. Liguei a luz interna. A cabine iluminou e foi aí que vi direito. Ela estava pálida, quase cinza, os lábios roxos de frio. O pano que envolvia o bebê estava sujo de lama e sangue. Sangue velho, já seco nas bordas. Meu estômago revirou. Você tá machucada? Perguntei, a voz mais dura que eu queria. Ela balançou a cabeça, mas não me olhou. Ficou ali, parada, pingando no chão do caminhão, abraçando a criança como se eu pudesse arrancá-la dela a qualquer momento. E o bebê? Dessa vez ela levantou os olhos. E o que vi lá dentro me gelou. Não era só medo, era desespero, era culpa, era aquele tipo de dor que nenhuma palavra alcança. Ela tá viva, disse a mulher, a voz quebrando. Mas eu não sei por quanto tempo. Senti um aperto no peito, o tipo de aperto que dói fisicamente. Me lembrei de Renata falando sobre filhos, sobre nomes que ela já tinha escolhido, sobre um quarto pintado de amarelo, coisas que nunca aconteceram. Qual o nome dela? Perguntei, tentando manter a calma. Ana Clara. A mulher soltou um soluço baixo, abafado, como se tivesse vergonha de chorar na frente de um estranho. Apertou mais o bebê contra o peito. Eu vi a cabecinha da menina, pequena, envolta naquele pano imundo, os olhinhos fechados, a boquinha entreaberta. Ela não chorava, não se mexia, só respirava, fraco, muito fraco. Você precisa tirar ela desse pano molhado, falei, já vasculhando atrás do banco. Puxei uma manta velha que eu usava nas noites frias. Cheirava a óleo diesel e suor, mas estava seca. Enrola ela nisso. Rápido. A mulher obedeceu, mas as mãos tremiam tanto que quase derrubou a criança. Ajudei. Segurei o bebê por um segundo enquanto ela estendia a manta. O peso daquela vida nas minhas mãos me fez travar. Era tão leve, tão frágil, tão perto de sumir. Devolvi Ana Clara para os braços da mãe. Ela enrolou a menina com cuidado, mas percebi que estava chorando. Lágrimas silenciosas descendo pelo rosto sujo de barro e cansaço. Como você se chama? Perguntei. Ela demorou para responder. Passou a língua nos lábios rachados. Engoliu seco. Elaine. O que aconteceu com vocês? Ela desviou o olhar. Olhou para a janela, para a chuva martelando o vidro, para qualquer lugar que não fosse eu. Eu fugi. A frase ficou suspensa no ar. Pesada, perigosa. Fugiu de quem? Ela não respondeu, só apertou mais o bebê. Eu podia sentir que tinha mais coisa, muito mais, mas não forcei. Aprendi que as pessoas falam quando estão prontas, ou quando não tem mais escolha. Peguei a garrafa térmica do banco, a mesma que Renata me deu. Desenrosquei a tampa e servi um pouco de café morno num copinho plástico. Bebe. Elaine olhou para o copo como se fosse veneno. Eu não tenho dinheiro. Eu não pedi dinheiro. Ela pegou o copo com as duas mãos. Bebeu devagar. Depois de 3 goles, começou a chorar de novo. Dessa vez mais alto. Como se o calor do café tivesse derretido alguma coisa lá dentro. Desculpa, desculpa, ela repetia entre soluços. Eu não queria, eu não sabia o que fazer. Fiquei quieto. Deixei ela chorar. Às vezes é isso que a gente mais precisa. Alguém que não interrompa a dor. Depois de um tempo, ela se acalmou. Limpou o rosto com as costas da mão. Olhou para a filha, que continuava quieta demais na manta.
Ela precisa de hospital, eu disse. Elaine enrijeceu. Não. Como assim não? Olha para ela, mulher. Essa menina tá... Não! Ela gritou e o desespero na voz dela cortou a frase no meio. Se eu for para o hospital, eles vão me achar. E se me acharem, vão tirar ela de mim. Engoli seco. A situação era pior do que eu pensava. Quem vai tirar? Ele. Uma palavra. Só uma. Mas carregada de tanto medo que bastou. Fiquei em silêncio processando. Lá fora, os fogos continuavam estourando. O mundo comemorava. E ali dentro, naquela cabine apertada, cheirando a diesel e medo, 2 vidas dependiam de uma decisão minha. Olhei para Elaine, depois para Ana Clara, depois para a foto de Renata no painel. Não morra sozinho nessa estrada. Respirei fundo. Tá bom, eu disse. Sem hospital, por enquanto. Elaine me olhou, surpresa, como se não acreditasse. Mas a gente precisa achar um lugar seguro para vocês. E essa menina precisa de cuidado. Você sabe fazer o básico? Trocar, alimentar? Eu sei, ela disse, a voz fina, quase sumindo. Mas eu não tenho nada, nem fralda, nem leite, nada. Passei a mão no rosto. Pensei rápido. Gurupi ficava uns 40 quilômetros para trás, mas voltando era arriscado. Se tinha alguém procurando elas, estrada conhecida era cilada. Tem um posto à frente, eu disse. Uns 20 quilômetros. A gente para lá. Compra o que precisa. Depois a gente vê. E se ele estiver lá? Quem? Ela não respondeu. Mas o medo nos olhos dela respondeu por ela. Se alguém aparecer, eu disse firme. Eu lido com isso. Não sei se soou convincente. Não sei nem se eu acreditava. Mas era o que eu tinha para oferecer. Elaine assentiu. Fraco, cansado, derrotado. Liguei o motor. O Scania roncou, voltando à vida. Tirei o pisca-alerta. Engrenei a marcha. E voltei para a estrada. A chuva continuava caindo. Forte, violenta. Os limpadores mal davam conta. Eu dirigia devagar, com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade crescendo a cada quilômetro. No banco do passageiro, Elaine embalava Ana Clara e cantava baixinho, uma cantiga antiga, dessas que mãe canta para fazer filho dormir. A voz dela era bonita, triste, mas bonita, e pela primeira vez em 5 anos, naquela cabine apertada com 2 desconhecidas ao meu lado, eu não me senti completamente sozinho. Mas a sensação durou pouco, porque quando olhei pelo retrovisor, vi 2 faróis se aproximando rápido demais na estrada vazia, rápido demais para ser coincidência. Meu estômago gelou. Elaine, chamei, a voz tensa. Esse ele que você falou, que carro ele dirige? Ela olhou pelo retrovisor e o rosto dela perdeu toda a cor que ainda restava. Uma Hilux preta. Os faróis se aproximaram mais e eram de uma Hilux preta. Continua no capítulo 3. Tentar novamente IP continue e alongue o próximo capítulo 3. A perseguição. Meu pé pesou no acelerador. O Scania respondeu com um ronco-rouco, quase ofendido. Ele não era feito para correr, era feito para aguentar. Mas naquele momento, precisava ser rápido. Os faróis da Hilux cresciam no retrovisor. Cada segundo que passava, eles ficavam maiores, mais próximos, mais ameaçadores. Abaixa, ordenei, olhando de relance para Elaine. Ela já estava encolhida, curvada sobre Ana Clara, protegendo a filha com o próprio corpo. O bebê continuava quieto, assustadoramente quieto. A chuva martelava o para-brisa com tanta força que mal dava para enxergar 3 metros à frente. Os limpadores lutavam contra a água, fazendo um barulho ritmado e desesperador. A estrada estava escura, sem iluminação, sem acostamento decente. Só asfalto molhado, curvas cegas e o vazio do Tocantins engolindo tudo ao redor. Olhei o velocímetro. 80. 85. O caminhão sacudia, as rodas patinando na água empoçada. Cada lombada era um soco no estômago. Cada curva, uma aposta. Tem certeza que é ele? Perguntei, a voz mais alta que o barulho do motor. Tenho, respondeu Elaine sem levantar a cabeça.
A voz saía abafada, mas firme. Ele tem adesivo no vidro, do lado do motorista. Uma caveira com chamas. Olhei de novo no retrovisor. A Hilux estava tão perto agora que dava para ver os detalhes. E lá estava, no canto superior esquerdo do para-brisa, uma caveira com chamas vermelhas. Filho da mãe, murmurei entre os dentes. A Hilux acelerou mais. Estava a menos de 50 metros, 40, 30. De repente, uma luz alta explodiu atrás de mim. O retrovisor virou um espelho de sol. Fechei os olhos por um segundo, cego. O caminhão oscilou para a esquerda. Corrigi no susto, o coração disparado. Ele quer nos tirar da estrada, disse Elaine, a voz tremendo. Ele sempre faz isso. Encosta, bloqueia. E aí não tem para onde correr. Hoje ele vai ter que me matar antes. As palavras saíram antes que eu pensasse nelas. Mas eram verdade. Tinha algo crescendo dentro de mim. Raiva, medo, proteção, coisas que eu não sentia há anos. A Hilux colou no para-choque, tão perto que eu conseguia ver a silhueta do motorista. Um homem grande, ombros largos, postura rígida, a mão no volante. A outra segurava alguma coisa, um telefone. Ele estava falando com alguém. Merda. Tem mais gente? Perguntei, tentando manter a voz firme. Elaine demorou para responder. Quando o fez, foi quase um sussurro. O irmão dele. Sempre andam juntos. Quantos quilômetros até o posto? Não sei, talvez 15, 10 quilômetros. Uma eternidade. A Hilux acelerou de novo e tentou ultrapassar pela esquerda. Fechei. Joguei o caminhão para a pista contrária. Ele voltou atrás buzinando. Uma buzina longa, raivosa, ensurdecedora. Depois veio pela direita. Fechei de novo. As rodas do caminhão comeram o acostamento de terra. Pedrisco voou. O volante vibrou nas minhas mãos. Quase perdi o controle. Bruno! Elaine gritou. Eu sei! Eu sei! O suor descia pela minha testa, misturado com a água que entrava pela janela entreaberta. Meu coração batia tão forte que doía. As mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A Hilux recuou. Ficou atrás de novo. Por um momento, pensei que ele tinha desistido. Mas aí, ele acelerou e bateu. O impacto foi brutal. Meu corpo foi jogado para frente. O cinto travou no peito. A cabeça chacoalhou. O caminhão derrapou. As rodas perderam a aderência. O mundo girou. Segura! Gritei. Elaine agarrou a alça da porta com uma mão e segurou Ana Clara com a outra. O bebê finalmente chorou. Um choro fino, fraco, mas um choro. Pelo menos estava viva. Contra-esterço. Acelerador. Freio. Acelerador de novo. O caminhão obedeceu. Rosnando, gemendo, mas obedeceu. Voltamos para a pista. Meu coração quase explodiu. Vocês estão bem? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Tô, respondeu Elaine, ofegante. Ela tá chorando. Ela tá viva. Havia alívio na voz dela. E terror. A Hilux bateu de novo, mais forte dessa vez. O caminhão balançou. O retrovisor do lado direito arrancou com o impacto e voou pela estrada. Eu xinguei alto. Ele vai matar a gente, disse Elaine, a voz sumindo. Não vai. Mas eu não tinha certeza. Não tinha plano. Só tinha raiva e instinto. Vi uma placa verde refletindo na luz dos faróis. Posto Galo de Ouro, 8 quilômetros. 8 quilômetros. Só isso. Aguenta, Scania, velho. Murmurei batendo no painel, como quem bate no lombo de um cavalo cansado. Só mais um pouco. A Hilux tentou ultrapassar de novo, dessa vez pela direita, e eu deixei. Ele acelerou, passou, ficou lado a lado comigo por 3 segundos, tempo suficiente para eu ver o rosto dele pela janela. 40 e poucos anos, barba rala, olhos fundos e uma cicatriz grossa descendo da sobrancelha até a bochecha. A boca dele se mexeu, não ouvi o que disse, mas vi. Eu vou te pegar. Depois ele jogou o carro para cima de mim. O estrondo foi ensurdecedor. Metal contra metal. Faísca voando. O caminhão derrapou para a esquerda. Eu puxei o volante. As rodas cantaram. O cheiro de borracha queimada invadiu a cabine.
A Hilux se afastou, ganhou distância e de repente freou. Freou no meio da pista. Lá, o que ele está fazendo? Elaine levantou a cabeça, os olhos arregalados. Eu soube na mesma hora. Ele ia bloquear, ia me forçar a parar ou a bater. Segura firme! Pisei fundo no acelerador. O Scania rugiu. 80, 90, 100 km/h numa estrada molhada de noite com visibilidade quase zero. A Hilux estava parada, atravessada, ocupando as duas pistas. 50 metros, 40, 30. Bruno, para! Elaine gritou. Não! 20 metros, 10. Eu virei o volante. Joguei o caminhão para o acostamento. As rodas saíram do asfalto, entraram na lama. O mundo virou um borrão de barulho e caos. Pedras batendo no chassi, galhos raspando na lataria, o motor berrando. A Hilux passou raspando do meu lado esquerdo. Centímetros, só centímetros. O caminhão sacudiu violento. Uma roda traseira afundou num buraco. O volante girou sozinho. Minha mão escorregou. Bati o cotovelo no vidro. Dor aguda subiu pelo braço. Mas continuei. O Scania saiu do buraco com um solavanco brutal. Voltou para o asfalto. As rodas cantaram. Fumaça subiu. E eu segui. No retrovisor, vi a Hilux fazer o retorno. Mas agora ela estava atrás. Longe. Conseguimos. Elaine sussurrou, incrédula. Conseguimos? Ainda não. Porque eu sabia. Ele não ia desistir. Mais 3 quilômetros. 2 curvas fechadas. Uma descida perigosa. E finalmente, como um milagre iluminado, vi as luzes do posto Galo de Ouro surgindo na frente. Luzes amarelas. Bandeirinhas de São João penduradas. 2 caminhões parados. Uma lanchonete aberta. Gente significava testemunhas. Entrei no posto derrapando. Freio bruto. As rodas travaram. O caminhão parou torto, quase batendo numa bomba de gasoto. Desliguei o motor. Meu corpo tremia, suor escorria, o coração martelava. Fica aqui, ordenei. Tranca a porta. Não sai por nada. Elaine assentiu, o rosto pálido como cera. Abri a porta. Desci. Minhas pernas quase não me seguraram. Olhei para trás. A Hilux entrou no posto devagar, ameaçadora. Parou a uns 20 metros de distância. O motorista desceu, alto, mais de 1,80 m, jaqueta de couro, botas sujas de barro e aquela cicatriz, marcando o rosto como um corte de faca mal curado. Ele olhou para mim, depois para o caminhão, depois para mim de novo e sorriu, um sorriso torto, perigoso. Ela tá aí dentro, né? Perguntou a voz rouca, arrastada. Não respondi. Eu sei que tá. Continuou dando um passo à frente. Vi ela subir. Vi você parar. Não sei do que você tá falando. Ele riu. Um riso curto, sem humor. Não faz papel de herói caminhoneiro. Isso nunca acaba bem. Senti o sangue ferver. A raiva subindo. Os punhos cerrando. Ela não vai com você. Ah, não? Ele tirou algo do bolso. Um cigarro. Acendeu devagar, sem tirar os olhos de mim. Soltou a fumaça. E quem vai impedir? Você? Olhei em volta. 2 frentistas olhando de longe. Um casal comendo pastel na lanchonete. Um caminhoneiro velho fumando perto do banheiro. Ninguém ia se meter. Eu estava sozinho. Eu avisei a polícia. Menti. Eles já estão vindo. Ele deu de ombros. Polícia aqui demora. E eu sou rápido. Outro passo à frente. Agora sai da frente. Não. Por um segundo ele pareceu surpreso. Como se ninguém nunca tivesse dito não para ele antes. Depois, a surpresa virou raiva e ele avançou. Continua no capítulo 4. Tentar novamente P. Continue e alongue o próximo. Capítulo 4. O confronto. Ele avançou rápido. Mais rápido do que eu esperava para um homem daquele tamanho. 3 passos largos e já estava perto demais. Senti o cheiro de cigarro e suor azedo vindo dele. Recuei. Instinto. Mas mantive as mãos levantadas, meio abertas, mostrando que não ia ceder, mas também não ia partir para a briga primeiro. Calma, eu disse. A voz mais firme do que o corpo. Não precisa ser assim. Precisa sim. Ele cuspiu as palavras.
Você tá metido numa coisa que não te diz respeito, velho. Aquela mulher é minha, a criança é minha, e você vai entregar as duas. Agora. Ela não parece querer voltar. Os olhos dele se estreitaram. A mandíbula travou. Viu o músculo pulsando no maxilar. Você não sabe de nada. A voz saiu baixa, perigosa. Não sabe quem ela é. Não sabe o que ela fez. Não sabe de metade da história. Então me conta. Ele riu. Um riso seco, cruel. Não preciso te contar porcaria nenhuma. Jogou o cigarro no chão e pisou em cima, esmagando. Última chance. Sai da frente. Não saí. Por um segundo ficamos ali, parados, nos encarando. O barulho da chuva era um zumbido constante. Algum lugar longe, um cachorro latia. Na lanchonete, o rádio tocava sertanejo velho. Ele deu mais um passo e eu vi a mão dele indo pro cinto. Ei! Uma voz gritou atrás de mim. Ambos viramos. Era um dos frentistas. Um garoto novo. Devia ter uns 20 anos, magro, com um boné do posto torto na cabeça. Aqui não, cara, disse o garoto, nervoso, mas firme. Treta na rua, aqui é lugar de trabalho. O homem da cicatriz olhou para o garoto, depois para mim, calculando. Isso não acabou, disse baixo só para eu ouvir. Depois virou e voltou para a Hilux. Subiu devagar, sem pressa, como quem sabe que ainda tem controle da situação. Ligou o motor e ficou lá, parado, motor ligado, faróis acesos, me vigiando. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam, não de medo, de adrenalina, de raiva segurada. O frentista se aproximou. Chama a polícia, eu disse. Esse cara é perigoso. Polícia aqui demora, tio, mais de meia hora. E eles não vão fazer nada, capaz de dizer que é questão de família. Eu sabia que ele tinha razão. Tá tudo bem aí no seu caminhão? O garoto perguntou, olhando pro Scania. Tá, só passageiros com problema. Ele balançou a cabeça. Entendeu sem entender. Era melhor assim. Fica esperto, tio. Esse povo não brinca. Se ele ficou, é porque vai tentar alguma coisa. Eu sei. O garoto voltou pro posto. Eu fiquei ali, parado, olhando para Hilux. Ele também me olhava. Podia sentir o peso daquele olhar. A promessa silenciosa de violência. Bati na porta do caminhão. 3 batidas, código. Elaine destrancou. Subi rápido, tranquei de novo. Ela estava recuada no canto, ainda segurando Ana Clara contra o peito. A menina tinha parado de chorar, mas os olhinhos estavam abertos agora. 2 pontinhos escuros me encarando, assustados. Ele foi embora? Elaine perguntou, a voz fina. Não, tá ali. Apontei com o queixo. Ela olhou. E o medo voltou para a cara dela com tudo. Ele vai esperar a gente sair. E na estrada não tem ninguém para ver o que ele faz. Eu sei, respondi. Por isso a gente não vai sair. Não agora. Elaine me olhou, confusa. Vai ter que esperar o dia clarear, continuei. Com sol, tem movimento, tem caminhoneiro, tem gente. Ele não vai arriscar. E se ele entrar aqui? Se ele arrombar a porta? Olhei para ela, para o bebê, para as 2 vidas que, por algum motivo torto do destino, tinham virado minha responsabilidade. Se ele tentar, disse devagar, eu não deixo. Silêncio. Elaine baixou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Mas não era só tristeza, era alívio. Alguém finalmente tinha ficado do lado dela. Por que você está fazendo isso? Perguntou a voz sumindo. Você nem me conhece. Olhei para a foto de Renata no painel. O sorriso dela. A lembrança do último ano novo juntos. Das promessas não cumpridas. Porque alguém tem que fazer, respondi. E hoje sou eu. Silêncio de novo. Mas dessa vez era diferente. Menos pesado. Quase confortável. Você precisa comer alguma coisa, eu disse. E essa menina precisa de leite. Fica aqui, tranca. Eu vou até a lanchonete. Não. Elaine agarrou meu braço. A mão dela era fria. Não me deixa sozinha, por favor. Olhei para ela, para os olhos dela, e vi
Não era só medo de que ele entrasse no caminhão, era medo de ficar sozinha com os próprios pensamentos. Tá bom, cedi. Então vamos os três. Você fica perto de mim. Não solta minha mão. Ela assentiu. Saímos devagar. Eu na frente. Elaine atrás, com Ana Clara escondida dentro da manta. Andamos rápido até a lanchonete. Não olhei para Hilux, mas senti. Senti o peso do olhar dele em cada passo. Entramos. O cheiro de gordura quente e café me bateu na cara. A lanchonete era pequena, velha, com mesas de fórmica rachada e cadeiras desemparelhadas. Mas estava limpa e quente. Sentamos numa mesa no fundo, de costas para a parede, de frente para a porta. Uma mulher gorda, de avental sujo e cabelo preso com grampo, veio até nós. Boa noite, ou feliz ano novo, né? Ela disse, meio sem jeito. O que vai ser? 2 pratos de comida. Arroz, feijão, o que tiver. E um café, bem quente. Olhei para Elaine. E leite? Você tem leite infantil? A mulher olhou para o bebê, para os olhinhos de Ana Clara aparecendo na manta. Tenho não, meu filho, mas tem leite de caixinha e uma mamadeira velha que eu guardei aqui de quando meu neto vinha. Posso ferver, esterilizar. Serve? Serve, respondi aliviado. Obrigado. Ela assentiu e foi embora. Elaine se aconchegou na cadeira embalando a filha. Olhou para a porta, para a janela, procurando ele. Ele não vai entrar aqui, eu disse. Tem gente, testemunhas. Você não conhece ele, ela murmurou. Ele não liga para testemunhas, não quando fica com raiva. Como você foi parar com um cara desses? A pergunta saiu antes que eu pensasse. Quase me arrependi, mas ela não pareceu ofendida, só cansada. Eu era nova. Começou olhando para baixo. 19 anos. Trabalhava no mercadinho em Araguaína. Ele apareceu, bonito, charmoso, falava bonito, prometeu mundo e fundos. Disse que ia me tirar daquela vida. Ela deu uma risada amarga. Tirou mesmo, mas não do jeito que eu imaginava. Ele te batia. Elaine ficou quieta, depois assentiu, devagar. No começo não. No começo era bom, era normal. A gente tinha uma casa. Ele trabalhava, eu cuidava das coisas. Mas aí ele começou a beber. E quando bebia, ficava outro. Ela apertou mais a filha. Quando descobri que estava grávida, achei que ia melhorar. Achei que ele ia mudar, mas piorou. Ele dizia que a criança não era dele, que eu tinha traído, que eu era vagabunda. A voz dela tremeu, mas continuou. Quando Ana Clara nasceu, ele olhou para ela e disse que não era filha dele, que ia dar para adoção ou jogar fora. As lágrimas desceram. Eu não podia deixar, não podia. Foi por isso que você fugiu. Fugi quando ele saiu para beber com o irmão. Peguei a menina, peguei nada mais, só ela, e comecei a andar. Elaine me olhou. Andei quase 10 quilômetros na chuva, até você aparecer. Senti um aperto no peito, uma raiva surda. Você fez a coisa certa. Fiz? Ela riu, sem humor. Olha onde a gente tá. Ele nos achou. E quando sairmos daqui, ele vai nos pegar. Não vai. Como você sabe? Porque eu não vou deixar. A mulher da lanchonete voltou com os pratos. Arroz, feijão, carne seca, farofa. Simples, mas cheirando a comida de verdade. E a mamadeira, fumegando. Deixa esfriar um pouquinho antes de dar para nenê, ela disse, colocando tudo na mesa. E qualquer coisa, grita. Tô ali. Obrigado, eu disse. Elaine pegou a mamadeira com cuidado. Testou no pulso. Ainda quente demais. Colocou na mesa para esfriar. Depois pegou o garfo e comeu, devagar, como quem não comia há dias. Eu também comi, mas não sentia gosto. Só mastigava, engolia, tentava pensar num plano. Como tirar elas dali, como proteger, como... A porta da lanchonete se abriu e ele entrou. Elaine engasgou, derrubou o garfo, puxou Ana Clara para perto. O homem da cicatriz parou no meio da lanchonete, olhou em volta, viu a gente e sorriu. Achei que ia ficar mais fácil, disse, a voz arrastada. Se eu entrasse, se eu conversasse, civilizado. Levantei devagar,
Coloquei meu corpo entre ele e Elaine. Sai daqui, eu disse. Ou o quê? Ele deu um passo à frente, depois outro. Você vai me bater, velho, na frente de todo mundo. Olhei em volta. A mulher da lanchonete tinha sumido. O casal que estava comendo pastel levantou e saiu rápido. O frentista olhava de longe, mas não se mexia. Ninguém ia ajudar. Última vez, ele disse, parando a 2 metros de mim. Me dá a mulher e a pirralha. E a gente esquece tudo isso. Esquece você, respondi. A mão dele foi rápido pro cinto. E quando voltou, tinha uma faca. Lâmina curta, cabo preto, ponta afiada. Elaine gritou. E tudo aconteceu rápido demais. Ele avançou. Eu recuei. A faca cortou o ar. Passou raspando na minha camisa. Senti o tecido rasgar. Senti o frio da lâmina roçando minha barriga. Agarrei o pulso dele. Ele era forte, mais forte que eu, mas eu tinha raiva e desespero e 5 anos de dor acumulada. Empurrei. Ele empurrou de volta. Giramos. A mesa virou. Pratos quebraram. Comida espalhou no chão. Ele tentou cravar a faca no meu pescoço. Segurei. Meu braço tremia. O dele também. Os rostos a centímetros de distância. Eu via a cicatriz. O suor. O ódio. Você vai morrer, seu velho inútil. Ele rosnou. Hoje não. Dei uma cabeçada. Acertei o nariz dele. Ouvi o estalo. Senti o sangue quente espirrando no meu rosto. Ele berrou. Cambaleou para trás. A faca caiu. Eu me joguei em cima. Os dois caímos no chão. Rolamos. Ele acertou um soco no meu olho. Dor explodiu. Tudo ficou embaçado. Mas eu continuei. Acertei a costela dele. 1 vez. 2. Ouvi o gemido de dor. E de repente, ouvi sirene. Sirene de polícia. Ele também ouviu. Congelou. Me olhou. Depois para a porta. E correu. Levantou rápido, tropeçou nas cadeiras e saiu. Ouvi a Hilux ligar, ouvi o ronco do motor, ouvi os pneus cantando. E ele sumiu na noite. Fiquei no chão, ofegante, doendo, sangrando, mas vivo. Elaine correu até mim. Bruno, você tá bem? Tô vivo. Toquei o olho. Ia inchar, muito. Você? A gente tá bem. A gente? Ela não terminou. Só desabou no choro. Segurando Ana Clara, tremendo. 2 policiais entraram na lanchonete. Velhos, cansados, mas com as mãos no coldre. E que aconteceu aqui? Levantei devagar. Minhas pernas mal me seguravam. Uma longa história, respondi. E a gente vai precisar de ajuda. Continua no capítulo 5. Tentar novamente, continue. E alongue o próximo capítulo 5. Memórias e feridas. A delegacia de Gurupi era pequena, velha e cheirava a mofo misturado com café requentado. Paredes descascadas, ventilador de teto fazendo mais barulho que vento e uma mesa de madeira riscada onde o delegado, um homem de uns 50 anos com barriga saliente e bigode grisalho, nos ouvia com expressão cansada. Eram quase 3 da manhã. O ano novo já tinha virado fazia horas, mas ali dentro parecia que o tempo não passava, ou passava devagar demais. Elaine estava sentada numa cadeira de plástico, embalando Ana Clara. A menina finalmente tinha tomado a mamadeira toda e agora dormia. Respiração fraca, mas constante, pelo menos isso. Eu estava do lado dela com uma bolsa de gelo improvisada, um saco plástico cheio de cubos, pressionada contra o olho esquerdo. Doía, latejava, mas eu mal ligava, tinha coisa pior para se preocupar. Então, deixa eu ver se entendi direito, o delegado disse, folheando um caderno velho de anotações. Você, senhor Bruno, estava passando sozinho na estrada. Encontrou a moça encharcada pedindo ajuda. Deu carona. E aí o ex-companheiro dela, um tal de Rogério da Silva Santos, apareceu perseguindo vocês. Isso, confirmei. E ele tentou te esfaquear no posto. Tentou, não conseguiu. O delegado suspirou fundo, tirando os óculos e esfregando os olhos. Moça, ele olhou para Elaine. Você tem alguma medida protetiva contra esse homem? Elaine balançou a cabeça envergonhada. Eu nunca denunciei. Tinha medo. Ele dizia que se eu fosse na polícia,
Ele matava a gente, eu e a menina. E você acreditou. Eu vi ele quebrar o braço de um homem só porque o cara olhou para mim no mercado. Elaine disse, a voz tremendo. Vi ele bater num cachorro até matar porque o bicho latiu. E você acha que eu não ia acreditar? O delegado ficou quieto. Depois assentiu, como quem já viu essa história 1000 vezes. Vou registrar tudo. Vou emitir uma medida protetiva de urgência. E vou mandar uma viatura procurar ele. Mas ele fez uma pausa pesada. Vocês sabem como é. A gente aqui é pouco. A área é grande. E esse Rogério, pelo jeito, conhece a região. Então a gente está sozinho. Eu disse sem rodeios. Não falei isso. Falei que vai demorar. É a mesma coisa. Silêncio tenso. O delegado suspirou de novo. Olha, o que eu posso fazer agora é oferecer abrigo para a moça e a criança. Tem uma casa de apoio aqui na cidade. Pequena, mas segura. Elas podem ficar uns dias até a gente resolver isso. Elaine levantou os olhos esperançosa. E ele não vai saber onde eu tô? Endereço é sigiloso. Só a assistente social e a gente da delegacia sabemos. Ela olhou para mim, procurando confirmação, como se eu fosse algum tipo de referência. Vai, eu disse. É o mais seguro agora. E você? A pergunta me pegou de surpresa. Eu volto para a estrada. Tenho carga atrasada. Você não pode ir agora. O delegado interrompeu. Aquele homem te viu. Sabe seu caminhão. Sabe sua cara. Se ele resolver te pegar de emboscada na estrada, você não tem chance. Então o que eu faço? Fico aqui, pelo menos até o dia clarear. Depois, se quiser, pega a estrada com movimento. Nunca sozinho. Entendeu? Entendi. Mas não gostei. Olhei para Elaine, para os olhos cansados dela, para o bebê dormindo e senti algo estranho, algo que não sentia há muito tempo. Responsabilidade. Não pela carga, não pelo caminhão, mas por elas. Eu vou com vocês, eu disse. Até a casa de apoio. Quero ter certeza que chegaram bem. O delegado franziu a testa. Não precisa, Sr. Bruno. A viatura leva elas. Eu sei que não precisa, mas eu vou. Elaine soltou um suspiro trêmulo. E pela primeira vez desde que entrara no meu caminhão, ela sorriu. Fraco, cansado, mas um sorriso. Obrigada, ela sussurrou. A casa de apoio ficava num bairro residencial, longe do centro. Era uma casa simples, térrea, pintada de amarelo desbotado, com grades nas janelas e um portão de ferro. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto e olhos bondosos, nos recebeu na porta. Sou Vera, assistente social, disse ela abrindo o portão. Podem entrar. Entramos. A casa era pequena por dentro. Sala com sofá velho, cozinha apertada, 2 quartos, um banheiro, mas estava limpa e tinha cheiro de comida, arroz doce se não me enganava. O quarto das mães é esse aqui. Vera apontou para a porta da esquerda. Tem um berço, fraldas, roupas limpas. Se precisar de mais alguma coisa é só me chamar. Eu durmo no quartinho dos fundos. Elaine entrou devagar, como se não acreditasse que aquilo era real. Olhou o quarto. A cama com lençóis limpos, o berço de madeira, alguns bichinhos de pelúcia encostados na parede. Posso ficar mesmo? Pode, Vera respondeu firme. Você e sua filha estão seguras aqui. Elaine desabou, literalmente. As pernas falharam. Ela caiu de joelhos no chão, ainda segurando Ana Clara, e começou a chorar. Soluços pesados, profundos, doloridos. Vera se abaixou e abraçou ela. Não disse nada, só abraçou. Eu fiquei parado na porta sem saber o que fazer, me sentindo inútil, deslocado. Depois de um tempo, Elaine se acalmou. Vera ajudou ela a se levantar, a colocar Ana Clara no berço, a trocar as roupas molhadas por um pijama limpo. Você deve estar cansada, Vera disse para Elaine. Deita, descansa, a gente resolve o resto amanhã. Elaine assentiu. Mas antes de deitar, ela veio até mim. Bruno, eu não sei como agradecer. Você salvou nossa vida. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Não. Ela pegou minha mão. A dela ainda estava fria. Você fez mais que isso. Você ficou, não fugiu, não me abandonou. Isso é raro.
Não soube o que responder, só apertei a mão dela de volta. Cuida de vocês, eu disse. E se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Peguei um papel velho do bolso, anotei meu número com uma caneta que Vera me emprestou e entreguei para Elaine. Ela pegou, guardou com cuidado, como quem guarda algo precioso. Até logo, Bruno. Até logo. Saí da casa. O portão se fechou atrás de mim com um clangor metálico. A viatura ainda estava parada na rua, esperando para me levar de volta ao posto. Entrei no banco de trás. O policial dirigiu em silêncio. Olhei pela janela. O céu começava a clarear, uma faixa alaranjada no horizonte. O sol vinha vindo. Mais um ano novo que eu tinha passado sozinho. Mas dessa vez foi diferente. Quando voltei ao posto, o Scania estava lá, parado, fiel, como sempre. Subi na cabine, fechei a porta. E pela primeira vez em horas, fiquei sozinho de verdade. O silêncio voltou, mas não era o mesmo silêncio de antes. Olhei para o banco do passageiro. Ainda tinha a manta que Elaine usou para enrolar Ana Clara. Ainda tinha o cheiro delas, algo entre sabonete barato e leite. Olhei para o painel. A foto de Renata continuava lá, sorrindo, sempre sorrindo. Eu sei, murmurei para a foto. Eu sei que você teria feito a mesma coisa. E foi aí que desabei. 5 anos. 5 anos segurando. 5 anos empurrando a dor para baixo. 5 anos fingindo que estava tudo bem. E agora não conseguia mais. Chorei, sozinho, na cabine do caminhão, com o sol nascendo lá fora e o ano novo já velho de algumas horas. Chorei por Renata, pela vida que a gente não teve, pelos filhos que nunca vieram, pelas promessas que ficaram penduradas no ar. Chorei por Elaine, por Ana Clara, por todas as mulheres que fogem de noite, por todas as crianças que nascem no meio do medo. Chorei por mim, pelo homem que eu tinha sido, pelo homem que eu tinha virado, pelo homem que eu ainda não sabia se conseguia ser. E quando as lágrimas secaram, quando o peito parou de doer tanto, quando o sol finalmente estourou no horizonte, eu soube que alguma coisa tinha mudado. Não sei explicar direito, não sei colocar em palavras, mas era como se um peso tivesse saído. Não todo, mas um pedaço, como se Renata tivesse finalmente me dado permissão para viver. Liguei o motor. O Scania roncou acordando. Dei ré, saí do posto e voltei para a estrada. Mas antes peguei a foto de Renata. Olhei para ela mais uma vez. Obrigado, sussurrei, por ter me amado, por ter me ensinado a ser humano, por ainda estar comigo, do seu jeito. Guardei a foto no porta-luvas, com a pulseirinha de miçangas. Não ia jogar fora, nunca ia jogar fora. Mas também não ia mais olhar para ela com culpa, ia olhar com gratidão. Dirigi o dia todo. Cruzei Gurupi, passei por Paraíso do Tocantins. Deslizei pela BR-153 como se o caminhão tivesse asas. Pensei em Elaine, em Ana Clara, em como a vida é estranha, como uma noite pode mudar tudo. Pensei em Rogério, se a polícia tinha pegado ele, se ele ia tentar de novo, se eu ainda corria perigo. Mas não tive medo. Medo eu já conhecia, já tinha morado com ele por 5 anos. Agora tinha outra coisa. Propósito. À tarde, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Bruno, era Elaine. Oi, respondi, o peito apertando sem saber por quê. Só queria avisar que a gente tá bem. Ana Clara mamou, dormiu, acordou sem febre. A Vera disse que vai marcar pediatra essa semana. E a polícia pegou ele. Meu coração pulou. Pegaram. Ele estava escondido na casa do irmão. Resistiu à prisão. Mas pegaram, ele vai ficar preso. Pelo menos por um tempo. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Que bom mesmo. Silêncio do outro lado. Depois, você tá bem? Tô na estrada. Voltando ao trabalho. Obrigada, Bruno, de novo. E se um dia você passar por aqui, passa para visitar a gente? Sorri, sozinho, na cabine. Passo sim. Promete? Prometo. Desliguei e continuei dirigindo. O sol começava a descer.
O céu ficava cor de laranja. A estrada se esticava infinita na minha frente, mas pela primeira vez em 5 anos, eu não me sentia sozinho. Continua no capítulo 6. Tentar novamente, continue e alongue o próximo. Capítulo 6. Virada decisiva. 3 semanas se passaram. 3 semanas de estrada, de carga e descarga, de asfalto quente e noites frias dormindo na boleia. A rotina tinha voltado, mas eu não era mais o mesmo. Tinha algo diferente no jeito de olhar o mundo. Talvez fosse a forma como agora eu reparava nas pessoas paradas no acostamento. Talvez fosse o jeito como eu desacelerava quando via alguém pedindo carona. Talvez fosse só consciência de que a vida acontece em segundos e que às vezes esses segundos definem tudo. Eu tinha falado com Elaine mais 2 vezes por telefone. Ligações curtas. Ela me contava que Ana Clara estava mais forte, ganhando peso, sorrindo até. Que Vera tinha conseguido vaga numa creche para quando ela voltasse a trabalhar. Que a medida protetiva contra Rogério tinha sido deferida. Que ele ia responder por tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça. Ela parecia renascendo. E eu ainda estava tentando descobrir. Naquela manhã de janeiro, dia 22, para ser exato, eu estava descendo a BR-040, altura de Cristalina, Goiás, levando fertilizante para uma cooperativa em Uberaba. O calor era de rachar a terra. O ar-condicionado do Scania tinha pifado fazia 2 dias, então eu dirigia com as janelas abertas, suando, sentindo o vento quente bater na cara. O telefone tocou. Olhei o visor. Número desconhecido de novo. Atendi pelo viva voz. Alô? Bruno? A voz era de Elaine, mas não era a mesma voz das outras ligações. Essa era tensa, apressada, assustada. Meu estômago gelou. Elaine? O que foi? Ele saiu. 2 palavras. Só 2. Mas o mundo parou. Como assim saiu? Rogério. Ele pagou fiança. Saiu ontem. E Bruno, ele me ligou. Conseguiu meu número não sei como. Ele disse que sabe onde eu tô. Disse que vai me buscar, que vai me fazer pagar. A voz dela quebrou no final. Ele disse que vai matar você também, por ter se metido. Senti a raiva subir, quente, violenta. Onde você tá agora? Na casa de apoio ainda? Mas a Vera disse que não é seguro, que ele pode aparecer. A polícia tá ciente, mas você sabe como é. Eles não podem colocar viatura 24 horas aqui. Elaine, escuta bem. Forcei a voz a sair firme. Não sai daí. Tranca tudo. Não abre para ninguém que você não conheça. Eu tô descendo para Uberaba agora, mas depois eu volto. Eu vou ajudar vocês a sair de Gurupi. Vou levar vocês para longe. Bruno, não. Você já fez demais. Eu não posso te colocar em risco de novo. Você não tá me colocando. Eu tô escolhendo. Silêncio do outro lado. Depois, um soluço abafado. Por quê? Por que você se importa tanto? Respirei fundo. Olhei para a estrada, para o horizonte distante, para o céu azul infinito. Porque alguém me ensinou que a gente não pode só passar pela vida dos outros. Que às vezes, a gente tem que parar e ficar. Elaine chorou, baixinho, do outro lado da linha. Obrigada, ela sussurrou. Segura firme, eu chego em 2 dias, no máximo. Desliguei e pisei fundo no acelerador. Entreguei a carga em Uberaba em tempo recorde. Nem esperei para receber. Só assinei os papéis, joguei no banco e voltei para a estrada. A cabeça fervilhava. Planos, possibilidades, perigos. Rogério não ia desistir. Eu sabia disso. Homens como ele nunca desistem, não até conseguirem o que querem, ou até serem parados. E eu ia parar ele. Não sabia como ainda, mas ia. Liguei para Elaine no meio da tarde. Como vocês estão? Tão bem. Trancadas aqui dentro. A Vera trouxe comida. Ana Clara tá dormindo. Mas Bruno, eu tô com medo. Eu sei. Mas você precisa confiar em mim. Tá quase acabando. Você realmente acha que a gente vai ficar bem? Hesitei, porque não sabia. Não tinha como saber. Mas disse mesmo assim. Acho, porque ela precisava ouvir isso. Cheguei em Gurupi na manhã seguinte. Direto, sem parar para dormir, só para abastecer e tomar café.
Os olhos ardiam, o corpo doía, mas a determinação era maior. Parei na delegacia primeiro. O delegado me recebeu com cara de cansado. Senhor Bruno, não esperava ver o senhor por aqui de novo. Nem eu, mas a situação mudou. Contei sobre o telefonema, sobre as ameaças, sobre a fiança. O delegado suspirou pesado. Eu sei, a gente já está procurando ele, mas ele sumiu, não está na casa, não está na casa do irmão, não está em lugar nenhum. Então ele está escondido, esperando o momento certo, provavelmente. E o que a polícia vai fazer? O que a gente pode, Sr. Bruno? Mas com os recursos que temos, não posso prometer nada. A raiva voltou, mas não deixei explodir. Eu vou tirar elas de Gurúpio, eu disse. Vou levar para outra cidade, longe, onde ele não ache. O delegado me olhou sério. O senhor tem noção do que está fazendo? Se ele descobrir, ele vai atrás do senhor também. Eu sei. E mesmo assim, ele balançou a cabeça, como quem não acredita, ou como quem admira. Então, boa sorte. E cuidado. Fui direto para a casa de apoio. Vera me recebeu na porta. Os olhos dela estavam fundos. Ela também não tinha dormido. Ela está esperando você, disse Vera, abrindo o portão. Entrei. Elaine estava na sala, com Ana Clara no colo. Quando me viu, levantou rápido, quase correu até mim. Bruno, oi. A gente ficou ali, parados, sem saber o que dizer. Depois ela me abraçou, com uma mão só, porque a outra segurava a filha. Mas me abraçou forte. Obrigada por voltar. Sempre. Ela se afastou, limpou os olhos. Então, qual o plano? A gente sai hoje, agora. Eu levo vocês para Goiânia. De lá a gente vê. Talvez Brasília, talvez mais longe. Mas primeiro a gente sai daqui. E se ele estiver vigiando? Se ele souber? A gente vai ter que arriscar. Não tem outro jeito. Elaine respirou fundo. Depois assentiu. Então vamos. Vera ajudou a empacotar as poucas coisas que Elaine tinha. Roupas doadas, fraldas, mamadeiras. Tudo numa mochila velha. Você é corajoso, Vera me disse, enquanto ajudava a carregar as coisas para o caminhão. Ô louco, respondi. Talvez as duas coisas, mas eu admiro, de verdade. Ela abraçou Elaine. Se cuida e cuida dessa menina. Ela é forte, igual você. Obrigada. Por tudo. Subimos no caminhão. Elaine no banco do passageiro. Ana Clara no bebê conforto improvisado que Vera tinha arranjado. Tudo meio torto, meio errado, mas seguro. Liguei o motor. Pronta? Não, mas vamos. Saímos devagar. Rua, esquina, avenida, até a saída de Gurupi. Ninguém nos seguiu. Pelo menos, não que eu tivesse visto. Rodamos por 2 horas, silêncio quase completo. Só o ronco do motor, o barulho da estrada e a respiração de Ana Clara. Elaine olhava pelo retrovisor a cada 5 minutos. Relaxa, eu disse. Ninguém vem. Como você tem certeza? Não tenho, mas ficar tensa não vai ajudar. Ela tentou relaxar, mas não conseguiu. Quando passamos por Porangatu, já era tarde. O sol começava a descer. Decidi parar num posto para abastecer e comer alguma coisa. Foi o maior erro que eu podia ter cometido. Porque quando eu estava pagando o combustível, quando Elaine estava no banheiro trocando Ana Clara, eu vi a Hilux, preta, com a caveira no para-brisa, parada do outro lado do posto, e Rogério encostado no capô me olhando, sorrindo. Meu sangue congelou. Ele levantou a mão, acenou, como quem saúda um velho amigo. Depois apontou para o caminhão e fez um gesto de cortar a garganta. Senti o telefone vibrar no bolso. Era uma mensagem, de número desconhecido. Você pensou que ia fugir? Eu tô sempre um passo à frente. Vai entregar ela agora, ou eu acabo com vocês 3. Olhei para o banheiro. Elaine ainda estava lá dentro. Olhei para a Hilux. Rogério ainda sorria. E tomei uma decisão. Corri até o caminhão, subi, liguei o motor e saí, acelerado, rápido. Ouvi buzina atrás. Olhei no retrovisor. Elaine tinha saído do banheiro. Corria atrás do caminhão, gritando. Parei, freiei bruto. Ela alcançou. Bateu na porta. O que você está fazendo?
Entra, rápido! Ela subiu assustada. Mal fechou a porta e eu já estava acelerando. O que aconteceu? Ele tá aqui. Elaine ficou branca, olhou para trás e viu a Hilux vindo, rápida, furiosa. E a perseguição recomeçou. Continua no capítulo 7. Tentar novamente P e continue e alongue o próximo. Capítulo 7. Travessia final. A BR-153 se esticava à nossa frente como uma linha reta cortando o cerrado. O sol estava baixo, quase tocando o horizonte, tingindo tudo de laranja e vermelho. Bonito, se a gente não estivesse correndo pela vida. O Scania roncava alto, forçado além do limite. 100 km por hora, 110, 120. O volante vibrava nas minhas mãos. O motor gemia, mas ele aguentava. Tinha que aguentar. A Hilux estava colada atrás. Rogério não tentava ultrapassar. Não ainda. Ele só seguia, como um predador que sabe que a presa vai cansar. E ele tinha razão. O caminhão ia cansar antes da caminhonete. Era questão de tempo. Bruno, Elaine sussurrou, a voz sumindo de medo. O que a gente faz? Ainda não sei. Ana Clara começou a chorar. Um choro agudo, assustado, como se sentisse o perigo no ar. Shhh, meu amor, shhh. Elaine embalava ela, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar direito. Olhei no retrovisor. Rogério continuava lá, impassível, paciente. Pensei rápido. Não dava para voltar. Não dava para parar. Seguir em frente? Para onde? Goiânia ainda estava a mais de 200 quilômetros, muito longe. Ele ia alcançar antes. Precisava de um plano, de uma saída, de um milagre. Foi quando vi a placa. Desvio, obras na pista, 5 quilômetros. E abaixo menor, estrada vicinal, acesso alternativo para São Miguel do Araguaia. Uma estrada secundária, de chão batido provavelmente. Ruim para caminhão, mas ruim para Hilux também. E lá podia ter pessoas, casas, ajuda. Tomei a decisão num segundo. Segura firme, avisei. Por quê? O que você vai? Não terminei de ouvir. Virei o volante bruto para a direita. O caminhão saiu da pista principal, pulou o acostamento e entrou no desvio. O impacto foi violento. As rodas bateram numa lombada de terra. Tudo chacoalhou. Elaine gritou. Ana Clara berrou, mas entramos. A estrada secundária era estreita. Chão de terra vermelha, buracos fundos, pedras soltas. De cada lado, cerca de arame farpado. Gado pastando. Árvores retorcidas. Levantei poeira. Muita poeira. Uma nuvem vermelha que engolia tudo atrás. Olhei no retrovisor. A Hilux hesitou. Rogério freou. Ficou parado na entrada do desvio. Calculando. Vamos, filho da mãe, murmurei entre dentes. Vem me pegar. E ele veio. Entrou na estrada de terra em alta velocidade. A poeira engoliu ele também. Mas ele vinha, rápido. A estrada piorava a cada metro. Buracos viraram crateras. O caminhão pulava, sacudia, gemia. Parecia que ia se despedaçar a qualquer momento. A Bruno, vai quebrar! Elaine gritou, segurando Ana Clara com uma mão e a alça da porta com a outra. Vai não, confia em mim. Mas nem eu tinha tanta certeza. Passei por um barranco, por uma ponte de madeira velha que rangeu sob o peso do caminhão, por uma curva cega onde quase capotei. A Hilux ganhava terreno. Era mais leve, mais ágil, feita para estrada ruim. Ele chegou perto, muito perto, e bateu de novo. O impacto jogou meu corpo para frente. O cinto apertou, respiração travou. Mas não soltei o volante. Elaine chorou. Ele vai matar a gente. Não vai, eu disse, mas a voz saiu sem convicção. Rogério acelerou para tentar passar pela lateral. Fechei. Joguei o caminhão para a esquerda. Ele recuou. Tentou pela direita. Fechei de novo. A estrada começou a descer. Uma ladeira longa, íngreme, cheia de curvas. O pior tipo de estrada para um caminhão carregado. Tirei o pé do acelerador. O Scania ganhou velocidade sozinho. Gravidade, peso, momento. 130 km por hora. As curvas vinham rápido demais. Primeira curva. Freiei. As rodas travaram. Derrapei.
Quase saí da estrada. Segunda curva. Freiei mais cedo. Consegui. Terceira curva. Não teve tempo de frear. Joguei o volante. O caminhão inclinou. As rodas do lado direito levantaram do chão. Elaine gritou. Ana Clara chorou. E por um segundo infinito, eu achei que a gente ia capotar. Mas as rodas voltaram para o chão, com um impacto brutal que arrancou o ar dos meus pulmões. Seguimos. A Hilux vinha logo atrás. Rogério era bom, tinha que admitir. Conhecia estrada ruim, sabia controlar o carro. Chegamos no fim da descida. A estrada virou reta de novo. Um trecho longo, plano, cercado de pasto. E no fim, uma casa. Não, várias casas. Um vilarejo pequeno. 10, 12 casas no máximo. Um cruzeiro no meio. Algumas crianças brincando. Pessoas. Esperança. Acelerei. A Hilux acelerou também. Estávamos emparelhados agora, lado a lado. Eu olhei para a esquerda. Ele olhou de volta e sorriu. Depois fez algo que eu não esperava. Virou o volante e jogou a Hilux contra o caminhão. Metal contra metal. Estrondo, faísca. O caminhão saiu da estrada, entrou no pasto. As rodas afundaram na terra macia. Árvore na frente. Friei. Tarde demais. Batemos. O impacto arrancou o para-choque. Quebrou o farol. Amassou o capô. O motor tossiu. Fumegou e morreu. Silêncio. Só o barulho da respiração, do coração, do medo. Olhei para o lado. Elaine sangrava. Um corte na testa. Nada sério, mas sangrava. Você tá bem? Tô. Ela gaguejou, tonta. E Ana Clara? Olhamos para o bebê conforto. A menina chorava, mas chorava forte. Viva, graças a Deus. Olhei pela janela. A Hilux tinha parado também. Uns 20 metros de distância. A porta se abriu. Rogério desceu. E na mão, uma arma. Revólver. Cromado. Cano curto. Meu estômago afundou. Ele andou devagar, pisando firme, segurando a arma com as duas mãos, apontada para o caminhão. Desce! Gritou. Desce agora, Elaine! Traz a menina! Elaine congelou. Não! Ela sussurrou, abraçando Ana Clara. Por favor, não! Fica aqui, eu disse. Tranca a porta. Não sai. E você? Eu vou resolver isso. Bruno, ele tá armado. Eu sei. Abri a porta devagar, desci, mãos levantadas, mostrando que não tinha nada. Rogério apontou a arma para mim. Sai da frente, velho. Não, eu vou atirar. Então atira. Ele hesitou, só um segundo, mas hesitou. Ela é minha mulher, disse a voz tensa, raivosa. A menina é minha filha, eu tenho direito. Você perdeu esse direito quando bateu nela, quando ameaçou matar, quando a fez sentir medo dentro da própria casa. Você não sabe de nada. Sei que você é covarde. Sei que precisa de arma para se sentir homem. Sei que bate em mulher porque não consegue bater em quem bate de volta. O rosto dele ficou vermelho. A mão tremeu. Cala a boca. Não vou calar. E não vou sair da frente. Se você quer ela, vai ter que me matar primeiro. Silêncio. Ele me encarou. Eu encarei de volta. O dedo dele no gatilho, apertando, devagar. Foi quando ouvi vozes. Virei a cabeça. Gente vindo, do vilarejo. Uns 5, 6 homens. Com enxadas, foices, paus. Um deles, um velho de chapéu de palha, gritou. Que tá acontecendo aqui? Rogério olhou. Viu os homens. Viu que estava em desvantagem. Baixou a arma, mas não guardou. Isso não é da conta de vocês, disse tenso. É sim, o velho respondeu, chegando mais perto. Isso aqui é nossa terra e a gente não aceita covardia. Covardia? Rogério riu, amargo. Ela fugiu com minha filha e, pelo jeito, teve motivo. Outro homem falou, um mais novo, forte, com uma enxada no ombro. Os homens se posicionaram em semicírculo, bloqueando Rogério. Ele percebeu que tinha perdido. Isso não acaba aqui, disse, olhando para mim, depois para o caminhão. Não acaba. Acaba sim, eu respondi, porque você vai preso, de novo, e dessa vez, não sai. Ouvi sirene ao longe. Alguém tinha chamado a polícia. Rogério ouviu também. O rosto dele se contorceu. Raiva.
desespero, derrota. Ele apontou a arma para mim mais uma vez. E por um segundo eu achei que ele ia atirar mesmo. Mas não atirou. Guardou a arma, cuspiu no chão e correu. Voltou para a Hilux, entrou, ligou o motor e saiu em disparada, levantando poeira, sumindo na estrada, mas não ia longe. A polícia ia pegar ele, tinha que pegar. Me virei pro caminhão, bati na porta. Elaine, pode sair, acabou. A porta se abriu devagar. Elaine desceu tremendo, segurando Ana Clara, o rosto molhado de lágrimas, o corte na testa ainda sangrando. Ela olhou em volta, viu os homens, viu que estávamos salvos e desabou. Caiu de joelhos na terra vermelha, chorando, soluçando, abraçando a filha como se fosse a última coisa no mundo. Eu me ajoelhei do lado dela, segurei seu ombro. Acabou, sussurrei. Acabou mesmo agora. Ela olhou para mim. Os olhos vermelhos, o rosto destruído. Mas tinha algo ali, alívio. Finalmente, alívio. Continua no capítulo 8. Tentar novamente, P continue e alongue o próximo, capítulo 8. Novo caminho. A polícia chegou 20 minutos depois. 2 viaturas, sirenes cortando o silêncio do vilarejo. Desceram 4 policiais, armas em punho, tensos, esperando confronto. Mas não havia mais confronto, só cansaço. Um dos policiais, o mesmo delegado de Gurupi, que tinha vindo pessoalmente, se aproximou de mim enquanto eu ainda estava sentado na terra ao lado de Elaine. Senhor Bruno, ele disse tirando o cap, o senhor tem o dom de aparecer nos piores lugares, nas piores horas, ou nos lugares certos nas horas certas. Respondi, sem forças para discutir. Ele olhou para o caminhão, amassado, fumegando, destruído. Esse Scania não vai rodar mais tão cedo. Eu sei. E Rogério da Silva fugiu. Uns 10 minutos atrás. Foi por aquela estrada. Apontei. Estava armado. Apontou a arma para mim e para ela. O delegado falou no rádio. Passou a descrição. A direção. Pediu reforço. A gente vai achar ele, disse. Dessa vez, ele não escapa. Espero que não, pensei, mas não disse nada. Uma ambulância chegou logo depois. 2 paramédicos desceram. Uma mulher jovem de rabo de cavalo e um homem careca de óculos. Eles foram direto para Elaine. Senhora, a gente precisa verificar esse corte, disse a paramédica já abrindo a maleta. Elaine assentiu, fraca. Deixou que limpassem o ferimento. 5 pontos. Rápidos, precisos. Ela nem chorou. Só olhava para Ana Clara, que tinha parado de chorar e agora olhava tudo com olhos arregalados, curiosos. E a criança? Perguntou o paramédico. Ela tá bem? Elaine perguntou, aflita. Ele examinou, ouviu o coraçãozinho, olhou as pupilas, apalpou os membros. Parece bem, mas seria bom levar para o hospital, fazer exames, ter certeza. Elaine olhou para mim. Vai, eu disse. É o certo. E dessa vez você não precisa ter medo. Ele não vai te achar no hospital. A polícia vai garantir isso. O delegado confirmou com um aceno de cabeça. Vou colocar um policial na porta do quarto. Ninguém entra sem autorização. Elaine respirou fundo. E pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela pareceu confiar. Obrigada, disse baixinho. Os paramédicos a ajudaram a entrar na ambulância. Ela se virou antes de subir. Bruno, você vai ficar bem? Olhei para o caminhão destruído, para o motor fumegante, para as rodas afundadas na terra. Vou mentir ou não mentir. Ainda não sabia. A gente se vê depois? Se vê. Ela sorriu. Fraco, mas sorriu. A ambulância partiu, sirene ligada, levantando poeira vermelha. Fiquei ali, parado, vendo ela sumir na curva. O delegado se aproximou de novo. E o senhor? Machucou alguma coisa? Nada que não cure com o tempo. Precisa de carona? Pro posto? Pra delegacia? Não, eu preciso de um tempo sozinho. Ele entendeu. Acenou e voltou para a viatura. Os moradores do vilarejo ainda estavam por perto. O velho do chapéu de palha veio até mim. O senhor foi corajoso,
disse, a voz rouca de cigarro e anos. Não é todo dia que se vê um homem botar a vida em risco por quem não conhece. Eu a conhecia, respondi, quase para mim mesmo. Talvez não como ela era, mas como ela precisava ser vista. O velho sorriu, balançou a cabeça. Se precisar de um lugar para passar a noite, minha casa está aberta. Não é muito, mas tem cama e comida quente. Obrigado, mas eu acho que vou ficar aqui mais um pouco. Como quiser. Ele apertou meu ombro. Que Deus te abençoe, moço. E foi embora. Aos poucos, todos foram. As viaturas, os curiosos, os moradores. Até o silêncio voltar. Só eu e o Scania. Me levantei devagar. As pernas doíam. As costas doíam. Tudo doía. Andei até o caminhão. Passei a mão no capô amassado, no para-choque arrancado, no farol quebrado. Você aguentou, velho, murmurei. Aguentou até o fim. O motor não respondeu. Morto, silencioso. Sentei no estribo. Tirei o celular do bolso. Olhei a tela rachada, mas ainda funcionava. Tinha 3 mensagens. Uma de um amigo caminhoneiro perguntando se eu estava bem. Outra da empresa cobrando a carga atrasada. E a última da Elaine. Ana Clara tá bem. Os médicos disseram que ela é forte, igual você. Obrigada por tudo, Bruno. Você mudou nossas vidas. Sorri. Sozinho ali, sentado no estribo do caminhão destruído, no meio do nada, com o sol se pondo no horizonte. Sorri de verdade. Por quê? Porque pela primeira vez em 5 anos, eu não me sentia vazio. Fiquei ali até escurecer. Depois, liguei para a empresa. Expliquei a situação. Eles mandaram um guincho e um motorista para me buscar. Enquanto esperava, abri o porta-luvas. A foto de Renata ainda estava lá, guardada, protegida. Peguei ela, olhei para o sorriso dela. Eu acho que você ficaria orgulhosa, disse baixinho. Não sei se fiz tudo certo, mas eu tentei. Tentei ser o homem que você acreditava que eu era. Uma brisa leve passou, balançou as árvores, carregou o cheiro de terra molhada. E por um instante, só um instante, eu senti ela, perto, como se estivesse ali, dizendo que sim, que ela estava orgulhosa. Guardei a foto de novo, junto com a pulseirinha de miçangas. O guincho chegou meia hora depois. 2 homens jovens, eficientes, engataram o Scania, levantaram ele, prenderam. Esse aqui bateu feio, hein? Um deles comentou. Bateu, mas valeu cada amassado. Eles me olharam sem entender, mas não perguntaram. Me ofereceram carona até Goiânia. Aceitei. Entrei na cabine do guincho. O Scania ia pendurado atrás, quebrado, mas digno. Olhei pelo retrovisor. Vi o vilarejo ficando pequeno, sumindo. E pensei em tudo que tinha acontecido. Em como tudo mudou numa única noite, numa única decisão. Parar. 3 meses depois. Eu estava em Brasília. Tinha conseguido um trampo temporário dirigindo para outra empresa enquanto o Scania era reformado. A oficina disse que levaria tempo, meses, mas que era possível salvar ele e eu ia salvar. Porque aquele caminhão tinha se tornado mais que metal e motor. Era companheiro, era testemunha, era sobrevivente, igual a mim. Estava descarregando uma carga de eletrônicos num depósito quando o telefone tocou. Elaine. Atendi, surpreso. A gente tinha falado algumas vezes nas últimas semanas, mas nada muito longo. Ela estava reconstruindo a vida, trabalhando numa padaria, morando num apartamento pequeno, mas dela. Ana Clara crescendo, sorrindo, vivendo. Bruno, a voz dela soava diferente, mais leve. Oi, Elaine. Tudo bem? Tudo. Muito bem, na verdade. Eu só queria te convidar para uma coisa. Convidar? Semana que vem é aniversário da Ana Clara. 6 meses. Eu sei que é besteira comemorar 6 meses, mas eu quero. Porque ela tá viva. E a gente tá viva. E você fez parte disso. Senti um aperto no peito. Bom, pela primeira vez, um aperto bom. Eu não sei se consigo ir, Elaine. Tô longe. Trabalho. Por favor, ela insistiu. Só um dia. Só para você ver como a gente tá. Como você mudou tudo. Fiquei em silêncio, pensando.
Nas últimas vezes que tinha recusado convites. Nas últimas vezes que tinha escolhido a estrada ao invés de pessoas. Nas últimas vezes que tinha fugido. Manda o endereço, eu disse. Eu vou. Ouvi a alegria na voz dela. Sério, sério. Obrigada, Bruno. De coração. Desliguei. E pela primeira vez eu não senti culpa por escolher parar. A festa foi simples. Num apartamento pequeno de 2 quartos, com móveis velhos mais limpos, chão frio mais varrido. Tinha bolo de chocolate, salgadinhos, refrigerante e balões, muitos balões coloridos. Ana Clara estava no cadeirão, babando, rindo, batendo as mãozinhas na bandeja. Ela tinha engordado. As bochechas estavam rosadas, os olhos brilhantes. Viva! Elaine me recebeu com um abraço longo, e quando se afastou, eu vi. Ela estava diferente. O cabelo estava cortado, mais curto, mais prático. Tinha maquiagem leve, sorriso fácil. E os olhos não tinham mais medo. Você tá bem? Eu disse impressionado. Tô. Finalmente tô. E ele? Preso. 3 anos. Talvez mais se ele não se comportar. Ela suspirou. Mas sabe, eu não penso mais nele. Não deixo ele ocupar espaço na minha cabeça. Isso é bom. É libertador. Passamos a tarde conversando, rindo, comendo bolo. Eu segurei Ana Clara no colo. Ela puxou meu nariz, babou na minha camisa. E eu não liguei, só sorri. Quando o sol começou a descer e os poucos convidados, vizinhas, amigas da padaria, foram embora, ficamos só nós 3. Eu, Elaine e Ana Clara. Sentamos no sofá, a menina dormindo no colo da mãe. Bruno, Elaine começou hesitante. Eu queria te perguntar uma coisa. Fala, por que você fez isso? Tudo isso, por nós. Olhei pela janela, para o céu alaranjado, para as nuvens lentas. Porque alguém uma vez me disse para não morrer sozinho na estrada. E eu acho que levei isso a sério. Renata, eu tinha contado sobre ela, numa das ligações, sobre o acidente, a culpa, os 5 anos perdidos. Você ainda sente culpa? Pensei. De verdade. Às vezes, mas não do jeito que era antes. Agora eu sinto gratidão por ter tido ela, por ter aprendido com ela, por ela ter me ensinado a ver o mundo diferente. Ela te amava, e eu amava ela. Olhei para Elaine. Mas isso não significa que eu não possa seguir em frente. Não significa que eu tenho que carregar dor para sempre. Ela sorriu. Você é sábio. Não sou. Só cansado de fugir. Silêncio confortável. Depois, Elaine tocou minha mão. Você sempre vai ser parte da nossa história, Bruno. Sempre. E vocês da minha. Quando saí do apartamento, já era noite. O ar estava fresco. As ruas calmas. Entrei no carro alugado. Liguei o motor. Mas antes de sair, olhei para o retrovisor. Elaine estava na janela, acenando. Acenei de volta e parti. 6 meses depois. O Scania voltou da oficina. Reformado, pintado, motor novo, cabine reforçada. Parecia outro, mas era o mesmo, igual a mim. Fiz a primeira viagem com ele numa manhã de julho. Saindo de Goiânia, descendo para São Paulo, carga leve, tempo bom. A estrada se abria na minha frente, infinita, convidativa, mas dessa vez eu não fugia, eu só andava. No painel, a foto de Renata continuava, mas agora tinha outra do lado, uma foto de Elaine e Ana Clara, sorrindo, vivas. 2 lembretes, um do que eu perdi, outro do que eu salvei, e no meio dos 2, eu, finalmente em paz. As cigarras cantavam alto quando parei num posto para abastecer. O sol já ia alto no céu. O calor apertava. Enquanto o frentista enchia o tanque, comprei um café. Daqueles de copo plástico, quente demais, forte demais. Sentei na mureta, olhei a estrada e pensei, pensamentos bons, sobre como a vida é estranha, como uma noite pode mudar tudo, como às vezes a gente acha que está sozinho, mas nunca tá. Não de verdade, sempre tem alguém precisando de ajuda, sempre tem alguém precisando ser visto, e às vezes a gente é essa pessoa. Terminei o café, joguei o copo no lixo, voltei pro caminhão,
Liguei o motor. O Scania roncou, forte, vivo. Vamos, velho, eu disse, batendo no painel. Temos estrada pela frente. E fomos. Eu, o Scania e as memórias de todos que cruzaram meu caminho. Renata, que me ensinou a amar. Elaine, que me ensinou a parar. Ana Clara, que me ensinou a recomeçar. E a estrada que sempre esteve lá. Não como fuga, mas como caminho. Fim. Mensagem final. A solidão não se cura sozinha. Ela se cura quando a gente escolhe ver o outro. Quando a gente escolhe parar. Quando a gente escolhe ficar. Porque no fim não é a estrada que nos define. São as pessoas que levamos conosco, mesmo quando elas já não estão mais aqui.